Tudo bem? Eu me chamo Ana Paula Machado, eu sou coordenadora de desenvolvimento de pessoas na GEAP Autogestão em Saúde, que opera os planos de saúde dos servidores públicos federais. Sou também amiga do professor Eduardo Sena, pedagoga, por isso ele me convidou para estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre ética no ambiente de trabalho. E olha que eu trabalho com gestão de pessoas, hein? Então eu sei o quanto isso é importante para as empresas. Bom, para a gente conversar, vamos falar um pouquinho sobre o que é ética, né? Ética vem do grego da palavra ethos, que significa bons costumes. Ela é uma área da filosofia, então é a filosofia que investiga e estuda o comportamento humano. Então, o que disciplina esse comportamento? O que motiva o comportamento das pessoas? Então, ela une a moral, os costumes e um contexto social. Então, toda vez que a gente fala de comportamento humano, a gente pensa em moral, costumes e um contexto social. Daí surge a ética, daí vem esse pensar sobre esses comportamentos, que é a ética. Então, quando a gente fala de ética no ambiente de trabalho, nós não vamos conseguir não falar sobre moral e sobre costumes e sobre esse contexto que é a empresa, provavelmente, né? Esse ambiente de trabalho onde a gente vive. Mas a gente não pode confundir o que é ética e o que é moral. A moral é algo mais individual. Como assim? A moral ela vem de um contexto específico. Então vamos supor, se você tem uma religião, se você professa uma religião, essa religião ela tem um conjunto de comportamentos moralmente aceitos. Então você segue devido à sua fé, devido àquilo que você professa. Então você segue e aquilo é considerado moralmente correto ou não. Por exemplo, no Brasil a gente não tem bigamia. Então, quando uma pessoa é bígama, quando ela tem, por exemplo, 2 maridos ou 2 esposas, isso para nós é moralmente incorreto. Mas em outros contextos sociais, em outros países, isso não é errado, né? Então, a moral é algo que a gente pode considerar um pouco mais individualizado. Já a ética, ela é uma coisa mais racionalizada, portanto, ela é um pouco mais social, é como se ela coubesse em qualquer contexto. Então, a ética, ela questiona as normas, ela questiona os costumes num contexto social, tá? Então, quando a gente traz a ética para um ambiente de trabalho, a gente começa pensando sobre a nossa profissão. Então, quando você se formar, você vai fazer um juramento no dia da sua colação de grau. Né? Nesse juramento, você vai seguir os preceitos e os costumes e aquilo que é moralmente correto dentro da sua profissão. Além disso, quando você assumir um contrato de trabalho com uma empresa, você também está assumindo que vai seguir os padrões e as condutas moralmente aceitas por aquela empresa. Todas as empresas, elas têm um valor, elas têm valores, elas têm princípios, né? Então, grandes empresas, por exemplo, têm valores como honestidade, respeito, solidariedade, compromisso. Então, quando a gente entra numa empresa, a primeira coisa que a gente precisa conhecer é o que essa empresa preza como princípio para todo mundo seguir. Então, por exemplo, uma empresa que tem como valor o resultado financeiro, a gente já sabe que vai ser uma empresa em que vai ter um ambiente de competitividade, onde as pessoas vão estar ali produzindo e competindo, e isso é moralmente aceito. E aí vem a ética. Até que ponto essa competitividade faz bem para o coletivo? Então a ética ela vem disciplinar um pouco disso, tá? Hoje em dia nós temos um campo que está sendo criado dentro das empresas, inclusive com formação de profissionais específicos, chamado de compliance. Esse termo americanizado, compliance, também é conhecido como integridade em alguns lugares no Brasil. Então a gente tem setores já de compliance, profissionais de compliance, que trabalham, dentre outras coisas, com a ética dentro do ambiente de trabalho. Quando você for para uma empresa, provavelmente nessa empresa vai ter um código de ética. Dependendo do tamanho da empresa, você tem um código que disciplina o comportamento. Então, a partir disso aí já é mais fácil da gente conhecer o que essa empresa espera do nosso comportamento, né?
Então, o que esse código ele disciplina? Normalmente ele diz como é a relação das pessoas com a empresa, como deve ser a relação dos seus colaboradores com os clientes, com os fornecedores, com os parceiros, entre os próprios colaboradores. Normalmente esse código de ética disciplina até a vestimenta, o que vai ser moralmente aceito como vestimenta nesse ambiente de trabalho. E recebimento de brindes e de presentes, até que ponto eu posso receber valores de clientes e parceiros e não compartilhar isso com minha equipe, né? Então esse código ele vem disciplinar um pouco disso, tá? E também ele vem descrever quais são os valores da empresa. Então, normalmente a gente tem como valores simpatia, a gente tem honestidade, respeito, colaboração. Então, esses são comportamentos éticos que são esperados das pessoas, tá? Então, provavelmente esses comportamentos eles vão trazer um bem comum. Como eu disse no início, a ética ela é algo mais coletivo, né? Que abrange a coletividade. Ana, e quando a minha empresa é pequena e ela não tem um código de ética escrito? Lembra que eu falei que ética vem de ethos, que significa bons costumes? Normalmente a gente a gente recebe na nossa educação familiar aquilo que é bom costume. Então nós temos alguns valores como respeito, honestidade, comprometimento, educação, cordialidade, lealdade, que se nós exercermos isso dentro do ambiente de trabalho, a gente já vai estar atuando com ética. E não se engane, um profissional ético é um profissional que se destaca dentro da empresa. É um profissional que no ambiente de trabalho é aquela pessoa que traz harmonia, é aquela pessoa que traz confiança, credibilidade. Todo mundo credibiliza uma pessoa que age com integridade, que cumpre as normas, uma pessoa que respeita os colegas, né? Então, é sempre bom você agir com ética no ambiente de trabalho. E o que essas pessoas diferenciadas, elas fazem que tornam o seu comportamento ético? Além de cumprir todas as normas da empresa, é claro, elas trabalham em equipe, elas buscam a cooperação, elas amenizam um clima, né? Elas contribuem para um bom clima organizacional, elas trocam conhecimento, elas evitam ficar de conversinha e de fofoquinha, elas jamais falam mal da empresa. Gente, isso é muito importante. Você é um marketing da sua empresa. Se você trabalha num lugar e você fala mal desse lugar, tenha certeza de quem está te ouvindo está sabendo que você está tendo um comportamento antiético. Acima de tudo, as pessoas respeitam a privacidade e o sigilo das informações da empresa. Elas não saem falando sobre o que a empresa faz, elas não falam para qualquer pessoa as informações importantes e confidenciais, né, daquelas que você tem acesso. Tem cuidado com a crítica. As pessoas que agem com ética criticam sempre de forma construtiva, ou seja, sempre apresentando uma alternativa. Não basta você dizer que tá ruim, não basta você reclamar. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: não reclame, faça pedidos. Se você acha que algo está errado, peça para aquilo ser de uma forma diferente. Ou então já identifica como esse problema pode ser resolvido. Cumpre sempre o que você fala. Isso é ético. Se você disse que vai entregar um trabalho quinta-feira, entrega esse trabalho na quinta-feira. Isso vai trazer credibilidade para você, tá? Reconheça o mérito das outras pessoas também. Então, toda vez que você reconhece o mérito, quando o seu colega deu uma ideia bacana, quando ele fez algo que foi importante para todos, você está agindo com ética. Então, gente, sempre vale a pena ser ético, né? Ética no ambiente de trabalho é algo que vai trazer valor para a sua carreira, trazer valor para você. Vai te tornar um profissional confiável, alguém com credibilidade e com certeza vai contribuir para o seu crescimento profissional. Eu espero ter ajudado um pouquinho vocês aí nesse tempo de aulas online, tá? Que vocês aproveitem muito a aula. Obrigada!